Bom dia, queridos, a graça e a paz. Bom, queridos, hoje nós estamos aí na leitura do finalzinho do livro de Juízes, a partir do capítulo 19, e nós vemos aqui, queridos, nesses últimos capítulos de Juízes, a perversidade, o pecado, a destruição tomando conta daquelas nações. É até triste nós lermos, né, como que nós, seres humanos, oscilamos tanto. Nós vemos que o povo estava dependendo de Deus, chegou na Terra Prometida, estavam felizes correspondendo àquilo que Deus tinha e declarando que Ele era o Senhor. No final do livro de Josué, nós vemos Josué falando: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, e o povo, nós estaremos juntos. E nós vemos que depois de alguns anos, conforme as conquistas das terras e conforme o povo foi adquirindo espaço e lugares, nós vemos que o povo começa então a pecar e a se distanciar de Deus. E nesses capítulos que nós lemos hoje, nós vemos o resultado do pecado. No capítulo 19, nós vemos aí esse pecado, essa perversidade tomando conta da nação de tal forma que uma mulher, ela é violentada brutalmente, ela é morta. E aí nós vemos que o seu esposo, o levita, ele corta essa mulher em 12 pedaços e distribui nas tribos. E então as tribos se levantam revoltadas ali com aquilo que havia acontecido. E aí no capítulo 20 nós vemos que todas as tribos, elas ficam sabendo e decidem se levantar para lutar. E aí elas separam 400.000 homens de guerra, preparados para a guerra, para irem contra a tribo de Benjamim, a mesma tribo que fazia parte do seu clã, né? E aí nós vemos, queridos, que essas tribos decidem então matar os homens de Benjamim, e o resultado dessa batalha foi que 25 homens morreram. No capítulo 21 nós vemos que aqueles homens, eles não tinham ficado felizes com tudo que tinha acontecido. E aí nós vemos ali no versículo 3 que a palavra diz assim: ó Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso com Israel? Diziam: agora está faltando uma das nossas tribos. E aí nós vemos, querido, que esse estrago que aconteceu ali nas tribos de Israel não tinha mais como voltar, não tinha mais como retroceder. E assim é na nossa caminhada, nós não temos noção do que acontece nos próximos dias, como será na nossa caminhada, como isso vai acontecer, e alguns estragos acontecem na nossa caminhada. Nós vemos aqui de uma cena pesada, de uma situação muito constrangedora e triste para a nação de Israel, mas nós vemos aqui a destruição de uma tribo inteira. E aí, queridos, nós precisamos trazer isso para a nossa caminhada. O pecado vai fazer isso. A palavra diz para nós que o pecado é a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus. E todas as vezes que nós afastamos, nós sofremos morte espiritual, sofremos estragos emocionais na nossa caminhada. A nossa decisão precisa ser todos os dias de nos aproximar do Senhor. No último versículo aqui que nós vemos de Juízes, a palavra diz assim para nós: naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Nós vemos que por causa do afastamento do povo de Deus, eles ficaram totalmente perdidos e eles faziam tudo ao contrário daquilo que Deus pedia. O nosso papel é nos aproximarmos de Deus todos os dias, buscarmos a Deus intensamente, para que Ele reine sobre todas as coisas. Quando a gente pensa em nação, a gente vê que muitas coisas são cometidas na nossa nação e muitas vezes nós ficamos apavorados ou mesmo escandalizados pelas coisas que acontecem, né? Verdadeiramente isso aqui é uma notícia de um jornal nacional. E aí nós vemos que quantas vezes que nós nos sentimos incapazes, porque nós não temos o que fazer e nós somos tomados por um sentimento de inutilidade, querido, mas sempre se destaca um homem ou uma mulher que busca Deus intensamente e o ambiente é mudado. Eu quero declarar sobre a sua vida que nós todos seremos essas pessoas para fazer a diferença na nossa cidade, na nossa nação, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e enche seu coração nesse dia, trazendo vida, entusiasmo, que seu coração seja renovado pelo Senhor, em nome de Jesus.